Olá, eu sou o professor Demétrio, da disciplina de Elementos de Química Geral. Quando falamos em soluções, temos que lembrar que existem dois tipos de sistemas: sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. No sistema heterogêneo, você consegue distinguir diferentes fases. Por exemplo, água e óleo, água, óleo e areia. Você consegue distinguir a olho nu o que é água, o que é óleo, e no segundo exemplo, o que é água, o que é óleo e o que é areia. Ou seja, é um sistema trifásico. Os sistemas homogêneos, também chamado de soluções, é aquele que você não consegue distinguir o que está misturado. Então, nós falamos que é uma mistura homogênea, ou simplesmente uma solução. Em um conceito mais amplo, nós podemos dizer que esse sistema ele está em uma dispersão. E existem três tipos de dispersões: a dispersão coloidal, as suspensões e as soluções verdadeiras. A diferença entre os três tipos de dispersões é o tamanho das partículas. Na suspensão, é como se fosse um remédio. Sabe aquele remédio em suspensão que você deve agitar bem antes de tomar? Você consegue enxergar a olho nu as partículas, ou seja, é um sistema heterogêneo. No coloide, as partículas são de tamanhos intermediários. Você não consegue enxergar a olho nu, mas são macromoléculas. Por exemplo, a maionese. A maionese, que é feita com ovo ou outro tipo de proteína animal, você não consegue ver as moléculas de proteína, mas são moléculas muito grandes, são biomacromoléculas. A gelatina é um outro exemplo de sistema coloidal. Você não consegue ver as proteínas do colágeno, mas sabe que elas estão ali. Enquanto que nas soluções verdadeiras, você tem uma mistura totalmente homogênea. Você não consegue enxergar a diferença de fase no sistema. E as partículas que formam soluções verdadeiras é do tamanho de até 1 nanômetro, ou seja, são extremamente pequenas. Neste slide, você pode ver um exemplo de três sistemas: o de solução, o sistema coloidal e o suspensão. Nesta aula, nós vamos focar no estudo das soluções. Estas soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Uma solução sólida, por exemplo, são ligas metálicas. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, prata e cobre. Você não consegue enxergar a olho nu os átomos de ouro, prata ou cobre, mas eles estão ali no sistema. Soluções gasosas, como exemplo, é o ar atmosférico, que é uma mistura de gás, oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio e outros gases. As soluções líquidas são as mais comuns, as mais frequentes. Devemos lembrar que quando o sistema é homogêneo, é porque houve uma dissolução completa. Lembra daquele esquema semelhante dissolve semelhante? Neste caso, nas soluções verdadeiras, nós podemos separar em duas partes: o soluto, que é a menor parte, e o solvente, que é a maior parte. O solvente é quem dissolve ou dilui o soluto. Quando nós preparamos uma solução, ou seja, misturamos um soluto em um solvente, a quantidade de soluto que pode ser dissolvida em um solvente, ela é limitada. Quando você faz na sua casa, por exemplo, uma água com açúcar, a quantidade de açúcar que vai se dissolver em água, ela é limitada. Esta quantidade é denominado coeficiente de solubilidade. No próximo slide, nós vamos ver a definição completa de coeficiente de solubilidade. Vejamos. Coeficiente de solubilidade é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral 100 gramas ou 1000 gramas ou 1 litro, de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Perceba que coeficiente de solubilidade nada mais é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em um solvente. Esse coeficiente de solubilidade depende da temperatura e da pressão.
No próximo slide, nós veremos alguns exemplos de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade em água a 0 graus Celsius para o NaCl, que é o cloreto de sódio, é igual a 357 gramas por litro. Ou seja, você consegue, em 1 litro de água, dissolver, no máximo, 357 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E o mesmo vale para o nitrato de prata e o sulfato de cálcio. Perceba que o nitrato de prata é muito mais solúvel que o cloreto de sódio. A solubilidade dele é de 1.220 gramas por litro. Enquanto que o sulfato de cobre é muito menos solúvel do que todos, apenas 2 gramas por litro. É uma quantidade muito pequena. No exemplo anterior, podemos ver que cada substância possui o seu coeficiente de solubilidade. Existem substâncias que são extremamente solúveis em água, como o nitrato de prata, enquanto que outras são muito pouco solúveis em água, como o sulfato de cálcio. Dependendo da quantidade de soluto que você dissolve em solvente, nós podemos classificar as soluções em 3 tipos: insaturada, saturada e supersaturada. As soluções insaturadas é quando você dissolve uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 357 gramas por litro. Então, se eu pegar 300 gramas e dissolver em 1 litro de água, quer dizer que tem menor quantidade de cloreto de sódio do que o seu coeficiente de solubilidade. Então, esta solução é denominada insaturada. Quando eu dissolvo 357 gramas exatamente, nós dizemos que esta solução se torna saturada. Qualquer quantidade a mais que eu adicionar de cloreto de sódio, sal de cozinha, em água, esta quantidade ela não vai se solubilizar, vai ficar no fundo do recipiente. E por isso nós chamamos de corpo de fundo. Então ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Por exemplo, se eu colocar 360 gramas de cloreto de sódio em água, 357 solubiliza e 3 gramas não solubiliza. Fica como corpo de fundo. É uma solução saturada com corpo de fundo. Uma solução supersaturada é uma solução especial. Ela é fabricada. Você tem uma quantidade dissolvida maior do que o coeficiente de solubilidade. Para isso, você deve pegar uma solução saturada com corpo de fundo, aquecê-la até solubilidade total, deixar esfriar normalmente, sem agitação, sem mudança brusca de temperatura. Essa solução, ao voltar à temperatura inicial, será uma solução supersaturada. Ou seja, a quantidade dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Porém, esta solução ela é extremamente instável. Qualquer mudança no sistema, ela volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Quando nós falamos em soluções, falamos também em concentração. Concentração é a proporção entre soluto e solução. Por exemplo, na lei seca, o teor de etanol no sangue é igual a 0. Você não pode ter nada de etanol no sangue, senão estará sujeito a multa. O álcool 70, utilizado para a limpeza das mãos, quer dizer que ele é 70% etanol, 30% água. Esta proporção entre o etanol e a água é denominada de concentração. As concentrações, elas são muito comuns no nosso dia a dia. O resultado de um exame de sangue é todo expresso em concentrações. As embalagens dos alimentos também. Quando você olha o rótulo de um alimento, tem a concentração dos seus componentes principais. Existem vários tipos de concentrações. Nesta aula, nós vamos ver 2 tipos: concentração comum, ou concentração grama por litro,
e a concentração molar, ou molaridade, ou, melhor ainda, concentração mol por litro. Neste slide está representada a concentração comum, ou simplesmente concentração gramas por litro. Concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Perceba esses dois exemplos. No lado esquerdo da figura, há 20 gramas de cloreto de sódio diluído em 1 litro de solução, enquanto que no lado esquerdo há 60 gramas de cloreto de sódio em 3 litros de solução. Apesar de ter quantidade diferente de cloreto de sódio e de solução em ambas as figuras, podemos perceber que a concentração é a mesma, porque a proporção entre soluto e solução é a mesma. Se dividirmos 20 gramas por 1 litro, a concentração é igual a 20 gramas por litro, enquanto que no outro exemplo, 60 gramas dividido por 3 litros também é igual a 20 gramas por litro. Neste exemplo, nós podemos notar que o que importa não é a quantidade de soluto e a quantidade de solução, e sim a proporção entre eles. Então é muito comum nós dizermos que o que importa não é a porção, e sim a proporção. No próximo slide, vamos ver um exemplo prático de como pode ser calculada a concentração de uma solução. Neste exemplo, é solicitado que calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra ou contém 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Você pode resolver este exercício de duas maneiras, por uma regra de 3 ou pela fórmula concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa no enunciado é 60 gramas e o volume é 0,3 litros, sendo que a concentração final é igual a 200 gramas por litro. Perceba que o volume sempre tem que ser expresso em litros, pois é uma regra internacional. Outra concentração também muito utilizada é a concentração mol por litro, ou molaridade. Neste tipo de concentração, existe a proporção entre a quantidade de matéria dissoluto, mol, e o volume da solução. Vamos ver um exemplo. Neste slide, nós podemos ver do lado esquerdo da figura que há 5 mols de açúcar em 1 litro de solução, enquanto que no lado direito, 1,5 mol de açúcar em 3 litros de solução. Em ambas as figuras, a quantidade de açúcar em mol e a quantidade de litro de solução são diferentes, porém a proporção entre eles é a mesma, meio mol por litro. Você pode calcular a concentração mol por litro de acordo com a seguinte fórmula: molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. É importante lembrar que a massa do soluto sempre tem que estar expressa em gramas, a massa molar em gramas por mol e o volume em litro. Perceba que em concentração mol por litro, o que é expresso é a quantidade da matéria, ou seja, mol. Nós já vimos a definição de mol em aulas anteriores e como calcular a massa molar também. No próximo slide, nós vamos ver um exemplo em como calcular a concentração em mols por litro. Neste exemplo, está pedindo para calcular a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml dessa solução, sendo que a massa atômica do sódio é 23 e do iodo 127 gramas por mol. Para calcular, você pode calcular por regra de 3 ou utilizando a fórmula. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então perceba que é necessário inicialmente calcular a massa molar do soluto. Utilizando-se desta fórmula, podemos calcular a molaridade como 0,75 mols por litro.
Esta unidade também pode ser representada pela palavra molar ou simplesmente com um M maiúsculo. No estudo de concentrações, é muito importante praticar com exercícios. Não deixe de fazer os exercícios propostos no ambiente AVA. Bom estudo!